Após a saída do povo hebreu do Egito, a nação escolhida sempre se deparou com nações pagãs, e muitas das vezes o conflito era inevitável. Batalhas sangrentas sempre foi presente na história. Várias civilizações foram exterminadas por batalhas e conflitos. Hoje, vamos entender e falar mais sobre os amorreus, um grupo aonde o Senhor falou: não busque lá fora, povo de Israel, porque jugo desigual não presta. Se vierem de lá para cá, recebam bem. Se vocês forem daqui para lá, vocês vão se corromper. Vem comigo nessa história. Amorreus é a designação dada aos descendentes de um dos filhos de Canaã, chamados de Amorra ou Amorri, nas inscrições assíricas e egípcias. Nos primeiros monumentos babilônicos, toda a Síria, incluindo a Palestina, é conhecida como a terra dos amorreus. As encostas do sul das montanhas da Judéia são chamadas de Monte dos Amorreus. No tempo de Abraão, o rei de Elão, em colisão com mais 3 reis, atacou o sul de Canaã e derrotou alguns dos amorreus que moravam em Hazazon Tamar, que se julga ter ficado ao sul do Mar Morto. 3 amorreus que moravam em Hebrom ou nas cercanias eram então confederados de Abraão, e como tais ajudaram-nos a perseguir e a derrotar os reis invasores, mais tarde resgatando o sobrinho dele, Ló. Ainda assim, algum tempo depois disso, Deus avisou a Abraão que quando o erro dos amorreus finalmente se completasse, os descendentes de Abraão voltariam para Canaã, vindo de uma terra estrangeira, e tomariam posse da terra dos amorreus. Historiadores seculares regularmente associam os amorreus da Bíblia como um povo chamado de Amorru, em antigos textos cuneiformes acadianos. Os Amorru ou Amorro são representados como invadindo a Mesopotâmia, no começo do 2º milênio a.C. Os Amorru ou Amorro são representados como invadindo a Mesopotâmia, no começo do 2º milênio a.C., e como tem tido um reino em Babilônia durante vários séculos. Hammurabi, famoso legislador daquele período, muitas vezes é mencionado como sendo de origem amorreia. Os amorreus originalmente ocuparam a terra que se estendia do oeste do Mar Morto até Hebrom, e abrangendo todo Gileade e a todo Bazã, com o vale do Jordão a leste do rio. A terra dos reis dos amorreus era Sion e Gog. No período do êxodo de Israel, os amorreus estavam entre os povos que Deus prometeu entregar na mão dos israelitas, em conexão com a conquista da terra prometida. Naquele tempo, os amorreus dominavam boa parte da Transjordânia. Havia principalmente um grupo de amorreus que habitava ao norte dos rios Arnon e Jaboque. Moisés solicitou ao rei amorreu, Seom, de Esbom, que deixasse os israelitas cruzarem seu território. Porém, o rei amorreu se recusou em conceder essa permissão e ainda juntou seu exército para fazer guerra contra os israelitas. Então, os amorreus foram derrotados pelo povo de Israel, que tomou posse de toda a sua terra. Na sequência, Og, rei de Bazã, também designado como amorreu, igualmente acabou derrotado pelos israelitas. Tais feitos foram muito importantes para a história do povo de Israel. Por isto, foram lembrados muito tempo depois. Os 5 reis dos amorreus foram derrotados por Josué. Eles foram novamente derrotados nas águas de Merom, novamente por Josué, que os matou até que não restasse mais nenhum. Tempos depois, conforme mencionado no livro de Samuel, houve paz entre eles, entre os amorreus e os israelitas. Os amorreus eram guerreiros das montanhas. Eles são representados nos monumentos egípcios como peles claras, cabelos claros, olhos azuis, nariz aquilino e barbas pontiagudas. Supõe-se que eles tinham sido homens de grandes estaturas. Seu rei, Og, é descrito por Moisés como o último do remanescente dos gigantes. Tanto Sion como Og eram reis independentes. Apenas uma palavra da língua amorreu sobreviveu: Senir, o nome que deram ao Monte Hermon.
Ao profetizar contra a infidelidade de Jerusalém, o profeta Ezequiel relembrou a origem pagã daquela cidade, dizendo que seu nascimento se devia à união entre os amorreus e os heteus, que estavam entre os primeiros habitantes daquela região. Na mesma profecia, o profeta indicou a depravação moral, característica entre os amorreus. Nesse tempo, os amorreus já tinham desaparecido como um povo específico da Palestina, e ao longo de toda a história, o Senhor sempre cuidou da nação de Israel. Ele sempre protegeu das invasões dos inimigos, os inimigos de Deus. Esta foi a história dos amorreus.